A doença já havia sido diagnosticada há vários anos, mas ele se encarregou de que a mesma não chamasse mais atenção do que o necessário. Ainda assim, aqueles que estiveram nos bastidores dos últimos shows dos Ramones haviam podido ver que a já debilitada saúde de Joey estava em uma espiral descendente. O músico estava fraco e precisava de atenção especial antes de subir ao palco. No entanto, nada desse calvário havia chegado até seus fãs, que podiam vê-lo em pé diante do microfone por quase 2 horas. Imutável enquanto entoava com o punho erguido os hinos punk que marcaram mais de uma geração. Em mais de uma entrevista, ele disse que os discos que ouviu na adolescência salvaram sua vida. Talvez por isso, quando soube que o fim estava próximo, ele decidiu não desperdiçar nem um segundo e fez o que sabia fazer de melhor: se trancar em um estúdio com um punhado de letras em um caderno. Quando terminou o que seria seu primeiro trabalho solo, ele se sentiu ligeiramente realizado. É verdade que ele não o veria editado e nas ruas, mas não sabemos se isso o importava. Depois de gravar mais de 30 discos, ele estava ciente de que grande parte da crítica costumava ser indiferente à sua arte. O que ele fazia para si mesmo, e para aqueles seguidores que, contra todas as probabilidades, haviam fundado quase uma religião por trás da banda, da qual ele era parte essencial. Em abril de 2001, ele teve que ser internado e aceitou com certo grau de resignação. Ele pediu aos visitantes que colocassem suas músicas favoritas. Ele não queria partir em um mundo de silêncio. Em um determinado momento, ele se virou para o irmão e disse que queria ouvir alguns versos que não paravam de ecoar em sua cabeça. Apesar de hoje ser lembrado como o Príncipe Punk, naquele momento ele pediu uma música do U2. A música em questão era In a Little While, e seria a última que ele ouviria antes de passar de ícone a se tornar uma lenda. Mas não nos adiantemos. Como foi que este músico se tornou o porta-voz dos Desajustados? Como foi a vida dele em uma banda tão transcendental como The Ramones? O que levou ele a estar em desacordo por mais de 20 anos com Johnny Ramone? Como terminou a relação entre ambos? Por que ele precisou de cirurgia ao nascer? Que condição estranha ele apresentava? Quais doenças ele sofreu quando adulto? Quais mensagens ele deixou em seu último disco? O que dizia a última música que ele quis ouvir? O que fez Bono, cantor do U2, quando descobriu que uma de suas músicas havia sido escolhida por este músico que ele tanto admirava? Tentar responder a estas e outras perguntas nos levará até o dia 15 de abril do ano 2001, o dia em que Joey Ramone morreu. Se gostarem deste vídeo e quiserem mais sobre os Ramones que já faleceram, comentem Ramones abaixo. Se houver mais de 500 pessoas comentando Ramones, vamos falar sobre os outros. E se não, também aceitamos sugestões sobre possíveis temas para este canal. Então escrevam aqui embaixo que lemos tudo. Vamos começar. Ao longo dos anos, o que mais se diria sobre ele é que ele era um estranho. Estranho por ter uma voz muito melódica para o punk, estranho por sua altura exagerada, estranho pelas coisas que dizia em frente a um microfone quando era entrevistado. A verdade é que a estranheza que o definia como artista já estava presente em sua vida desde o início. Quando Jeffrey Rose Hyman nasceu, no 19 de maio de 1951 em Nova York, ninguém imaginava que estavam diante de alguém que se tornaria uma inspiração para músicos dos mais variados gêneros. O que eles sabiam era que, se não fizessem algo logo, o pequeno corria risco fatal, quem todos logo conheceriam como Joey. Ele nasceu com um teratoma nas costas. Um teratoma é um tumor que contém células germinativas, as mesmas encontradas em um embrião. Basicamente, ele tinha anexado à sua coluna vertebral um feto do tamanho de uma bola de beisebol que não havia terminado de se desenvolver. Na antiguidade, acreditava-se que nascer com um teratoma era um sintoma de bruxaria. Acreditava-se que aqueles que nasciam com isso estavam amaldiçoados e condenados a passar uma vida cheia de dor. A ciência, muito mais pragmática, encarregou-se de remover o tumor, e embora a operação tenha sido um sucesso, é igualmente verdade que alguns anos depois, o pequeno Joey se perguntaria se talvez não fosse verdade que forças obscuras haviam caído sobre ele desde o momento em que foi concebido. E é que desde muito pequeno, seu dia a dia foi atravessado por várias vicissitudes que o afastaram do típico retrato de uma infância feliz. Joey frequentava a Forest Hills High School, onde seu corpo magro, seus dentes protuberantes e seus óculos grossos abriram a porta para o hostil universo do bullying.
Em cada recanto da escola, ele tinha que enfrentar todos aqueles que riam dele. Isso no melhor dos casos. Em outras ocasiões, ele tinha que enfrentar os punhos frustrados daqueles que queriam convencê-lo de que ele não valia nada. Por coisas assim, suas notas nunca foram as melhores, apesar do garoto possuir uma profunda inteligência e uma criatividade excepcional. Todas virtudes que ele preferia esconder por medo de que isso significasse novas surras no pátio do recreio. Para piorar, ele sofria de certos toques e compulsões que o faziam agir de uma maneira quase errática, o que só aumentava a quantidade de risadas ao seu redor. Em casa as coisas não eram melhores. Seus pais se separaram muito cedo, e ele vivia com uma mãe que cuidava de uma galeria de arte e mal tinha tempo para dedicar a ele. Assim, acostumado à solidão, caminhava entre pinturas de mundos inventados, foi seu primeiro ponto de fuga. Inclusive, chegaria a experimentar com a pintura para desabafar todas essas ideias que se acumulavam em seu cérebro. Como eram essas pinturas? Não sabemos. O que nos importa é que em determinado momento, Joey deixou de lado os pincéis e colocou um fone de ouvido que encontrou em casa. Foi então que ele descobriu músicas que falavam de outros perdedores e espíritos inadaptados como ele, que, longe de se conformar com o lugar que a sociedade queria lhes conceder, cantavam para expressar sua insatisfação. Foi amor à primeira vista ou ao primeiro ouvido, pois a partir desse momento, a música o acompanharia a cada passo. O sonho de se tornar uma estrela do rock chegou de maneira iminente, e com ele, certa coragem. Enquanto dizia que podia parar de se sentir mal por quem era, começou a percorrer os cantos mais marginais do bairro. Procurava novos discos, e a recomendação de outros que, como ele, se sentiam mais confortáveis nos cantos sujos do que nas praças ensolaradas. Junto a este universo, também chegaram as drogas. Naquele momento, sua saúde já havia demonstrado ser muito fraca e as infecções eram algo muito comum para ele. Os hospitais não eram coisas que o assustavam, pelo menos até que ele experimentou o dietilamida do ácido lisérgico e tiveram que transferi-lo para um psiquiátrico. Lá ele teve ataques de pânico e foi diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo, paranoia, esquizofrenia e um dano cerebral mínimo. De uma forma ou de outra, ele conseguiu escapar do confinamento daquelas paredes acolchoadas e voltou ao seu único lugar seguro, as melodias que brotavam em seus fones de ouvido. Disposto a mergulhar em sua paixão, Joey devorava qualquer influência com uma voracidade incomum. Do seu amplo gosto musical, ele faria gala em um icônico disco dos The Ramones, inteiramente dedicado a fazer versões de temas clássicos de bandas como The Beach Boys, The Rolling Stones, The Who ou The Animals, entre outras. Mas para chegar a esse momento ainda faltava um longo caminho. Antes de fazer parte da banda que o levaria à fama mundial, Joey teve outros projetos, como a banda Sniper, onde se destacavam com ritmos inspirados no glam. O guitarrista da Sniper mais tarde faria parte do Blondie. Os resultados não eram ruins, inclusive eles dividiriam o palco com outra banda que quebraria recordes, New York Dolls. No entanto, Joey não teve futuro na formação. As razões? Em determinado momento, apesar do talento do jovem ser evidente, o resto dos membros decidiu expulsá-lo por ser estranho. Estranho para eles significava feio, mesmo que ele tivesse deixado o cabelo crescer e cobrir o rosto. Apesar de agora usar calças justas e camisas que remetiam ao rock psicodélico, Joey parecia preso em um ciclo. Ele parecia fadado a ser sempre um marginalizado. Mas entender isso não o desanimou, pelo contrário, deu-lhe um horizonte. Se ele deveria ser um marginalizado, seria o rei deles. Assim, ele começou a abraçar sua estranheza. E não houve volta atrás. Em meados dos anos 70, a música parecia encurralada e havia dois caminhos que ganhavam cada vez mais força. Por um lado, podia-se ver o surgimento de bandas que faziam músicas que podiam durar mais de 14 minutos. Era o rock anticomercial que se orgulhava de ser executado por pessoas que realmente sabiam tocar. Por outro lado, a música disco estava desfrutando de um esplendor sem precedentes. A presença de Travolta nos cinemas e todo o culto ligado às suas danças parecia seduzir grande parte da juventude que se entregava a esses sons mais adocicados. Contudo, um novo movimento iniciava-se nas ruas de Nova York e Londres. Era um movimento que queria voltar a colocar ênfase na violência e na crueza do rock. Um movimento que buscava que os adolescentes que não podiam se identificar com o que estava tocando tivessem um espaço para se expressar. Foi um movimento que muitos não demoraram a descrever como rudimentar,
mas aparentemente tinha muito a oferecer. Foi assim que começou o punk. Em 1974, Joey se juntou a amigos da mesma idade do seu bairro, e que, acima de tudo, acreditavam que, como ele, havia algo a ser feito para voltar às raízes. Entre esses amigos estava um garoto chamado Douglas Colvin, que teve uma infância infeliz e com vícios precoces na Alemanha. D, como era conhecido, era baixista e queria ver o mundo em chamas. O mesmo acontecia com John Cummings, um guitarrista de gestos duros e nacionalista que estava cansado desses shows onde outros guitarristas se exibiam com solos virtuosos que ele considerava pouco menos que sonolentos. Os três, unidos pelo plano de ir contra a corrente, se trancaram em uma sala de ensaio e viram o que eram capazes de fazer. Nessa primeira formação, Didi assumiu o papel de vocalista e Joy se refugiou atrás da bateria. Após algumas horas tocando sem parar, chegaram a duas conclusões iminentes. A química entre eles era inegável, mas algo não funcionava. Para Didi, era muito difícil cantar e tocar ao mesmo tempo. Joey não era totalmente bom na bateria. A solução foi apresentada por outro rapaz, o filho de um sobrevivente do Holocausto, que desejava se tornar produtor e gerente. Thomas Erdelch disse a Joey que ele deveria ser o que ficaria na frente do microfone principal. Joey aceitou. Apesar da exposição prejudicá-lo, desistir não era uma opção para ele. Tommy assumiu a bateria e a banda mal tocou uma música com a nova formação. A mágica brotou? Tommy, que não queria deixar de lado seu outro sonho, o de estar atrás das mesas de som. Ele quis testar outros bateristas, mas seus novos companheiros fizeram de tudo para boicotar qualquer uma de suas tentativas. Eles o queriam. E com o passar dos ensaios, Tommy soube que algo realmente inovador estava acontecendo entre aquelas quatro paredes. As músicas que eles escreviam eram rápidas, diretas e abordavam garotos que inalavam cola e buscavam diversão. De desilusões amorosas, cenas de filmes B e de confrontar as normas estabelecidas. A aparência dos quatro parecia reforçar isso. Ninguém se esforçava para parecer um modelo de televisão. Jeans, tênis desgastados, camisetas de bandas e jaquetas de couro. O minimalismo estava em seu auge, trazendo-lhes conforto. Assim, eles estavam cientes de que, sem um nome cativante, tudo o que estavam criando poderia acabar sendo ignorado pelos outros. Enquanto procuravam opções, Didi disse que também queria mudar seu próprio nome. Ele descobriu que Paul McCartney passou um tempo assinando seus trabalhos como Paul Ramone e achou isso engraçado. Ele disse que queria que a partir daquele momento todos o chamassem de Didi Ramone. Seus amigos riram e entraram na brincadeira, adotando todos o mesmo sobrenome artístico. Quando perceberam, haviam criado The Ramones, uma banda que teria mais de 20 anos de carreira e mais de 200 músicas em seu repertório. Mas não apenas isso, The Ramones trazia em seu DNA uma nova revolução cultural. Uma que depois seria reforçada com o surgimento de outras bandas como Sex Pistols. Finalmente, os garotos da classe baixa. Aqueles que não conseguiam se identificar com as estrelas glamurosas e estavam realmente irritados com o sistema, tinham seus referências. A estreia da banda não foi tão bem sucedida quanto o esperado. Em cima do palco, eles erraram todas as vezes que puderam, erraram notas e até chegaram a tocar músicas diferentes cada um, até mesmo brigaram na frente do público. Soavam sujos e desleixados, mas eram entusiasmados e, acima de tudo, a estranheza de Joey já não jogava contra ele. Vê-lo gritar e dar nuances às músicas rápidas que interpretavam deixava todos hipnotizados. Em poucos minutos, eles tocaram mais de uma dúzia de músicas, foram escandalosos e primitivos, e o público sabia que eles tinham vindo para ficar. O mítico CBGB tornou-se o clube onde The Ramones e todo um novo movimento acabaram se estabelecendo. Lá, um punhado de jovens esperava ansiosamente que todas as noites se ouvisse o emblemático 1, 2, 3, 4, que dava início a uma sequência de músicas simples e geralmente tocadas com acordes. Em quinto, a frescura do grupo chamou a atenção de uma subsidiária da Warner. Assim, no dia 23 de abril de 1976, o primeiro disco do conjunto foi lançado. O resto é história, acima de tudo, dos Ramones. Inspiraria a juventude? Quando outros garotos se depararam com o material deles, perceberam que não era necessário ter longas aulas com um instrumento para se expressar. De repente, a energia para criar havia voltado ao centro do palco e estava ao alcance de todos. Dali em diante não parariam mais.
O primeiro álbum dos The Ramones levaria 38 anos para se tornar disco de ouro. Apesar de parecerem ter se infiltrado rapidamente na cultura popular, seus trabalhos não costumavam liderar rankings ou receber boas críticas. Poucas de suas músicas tocaram no rádio. Eles eram incompreendidos, o que os isolava e lhes dava a identidade almejada. Johnny repetia incansavelmente seu desejo de ganhar $1 milhão para se aposentar. Jovem, Joey soube que o único modo que tinha de Ramones para não desaparecer de um momento para outro era sendo laboriosos. Por isso se dedicaram a lançar disco após disco, testando fórmulas, flertando, às vezes com a ideia de se encaixar, mas sempre ficando à margem. Às suas letras se somaram outros conflitos, falaram com ironia da típica família americana da indústria musical e até se pronunciaram contra a censura. Seu logo, a famosa águia com o taco de beisebol, já era reconhecido, mas o sucesso continuava a lhes ser esquivo. Tinham picos fugazes, mas sempre tinham que começar do zero no próximo disco, o que de alguma forma os empurrou para ser a banda prolífica que seriam. Inclusive, chegariam a fazer parte do filme Rock and Roll High School, de 1979, onde acabariam se estabelecendo como um fenômeno. No meio haveria mudanças de membros, vícios, desacordos, mais contratos, a busca por um novo público com a ajuda de diferentes produtores e, claro, mais e mais músicas. Os Ramones pareciam decididos a não parar de fazer o que, à sua maneira, faziam melhor do que ninguém. Porém, em meados dos anos 80, quando a banda celebrava seu primeiro decênio, um evento interno mudou tudo para sempre. Um evento que teve Joey e Johnny como protagonistas. Foi precisamente nas filmagens da já mencionada Rock and Roll High School que uma jovem chamada Linda Danielle se aproximou de Joey e começou a ter uma relação de amizade com ele. A garota já tinha visto The Ramones em Nova York e a energia da banda a havia cativado. Quando finalmente teve a chance de conversar com o cantor do grupo, descobriu que seu carinho pelo grupo excedia o puramente musical. Joey e ela rapidamente se deram bem e descobriram que tinham muitos pontos em comum, como sua visão do mundo, gostos musicais e seu humor particular. Joey não se considerava uma pessoa particularmente sortuda no amor. Assim, ao descobrir o que acontecia com Linda, encontrou-se em uma encruzilhada até então desconhecida. Foi uma enorme surpresa quando descobriu que ela também havia se apaixonado por ele. O relacionamento foi intenso e saudável por quase 3 anos, período de tempo em que Joey dedicou a Linda várias de suas melhores canções de amor, como She's a Sensation. Joey e Linda também se davam bem, tanto que o cantor achou apropriado convidá-la para uma das turnês da banda, sem saber que isso acabaria sendo o pontapé inicial para dar vida a um dos triângulos amorosos mais lembrados da história da música. Naquela turnê, Joey passou algumas noites brindando com outros membros da banda e com alguns fãs que desesperadamente queriam conhecer seus ídolos. Os copos a mais faziam ele voltar para o hotel muito mais tarde do que o planejado, o que imediatamente começou a incomodar Linda, que desabafou com Johnny, que sempre estava disposto a ouvi-la. O que segue é tão terrível quanto previsível. Linda e Johnny começaram um caso e em determinado momento Joey descobriu que seu amigo e sua namorada agora eram um casal. Algumas histórias contam que Joey decidiu pedir Linda em casamento nesse momento. A mesma história diz que Linda respondeu que estava disposta a se casar com ele se ele comprasse um luxuoso anel de noivado. O relato termina dizendo que Joey não aceitou a extorsão por considerá-la frívola, mas que Linda, de qualquer forma, conseguiu o anel que queria. Johnny e Linda se casaram em 1984 e permaneceram juntos até a morte do guitarrista. Com o coração partido, Joey dedicou a sua companheira o tema de Ku Klux Klan Took My Baby Away e depois parou de falar com ela. Assim, a segunda década de vida dos The Ramones foi marcada pelo silêncio mútuo desses dois músicos, que nunca mais se falaram, apesar de compartilharem fotos, gravações e turnês. A pergunta que mais costuma aparecer neste momento é a seguinte: por que, se Joey estava tão magoado com Johnny e Johnny tão irritado com ele, nenhum deles deixou a banda? A resposta viria com o tempo. Ambos consideravam o outro uma pessoa problemática e com poucos valores, mas ambos queriam que The Ramones continuassem vivos. Por dinheiro, por orgulho, porque sabiam que o projeto precisava deles? Só podemos especular a respeito. É fato que os bateristas mudaram e até Didi partiria em certo ponto. Mas Johnny e Joey continuaram lá, à frente das novas formações, sempre fiéis ao seu projeto e nunca levando uma inimizade para o palco público.
Joey também já não era o mesmo. Ele se tornou um pouco mais retraído, refugiou-se com mais ênfase em alguns vícios, e a falta de cuidado trouxe consequências rápidas para seu calcanhar de Aquiles, que basicamente era todo o seu sistema imunológico. Nesses anos, tornou-se comum que ele precisasse de assistência especial devido a infecções, quedas e problemas de saúde. Ainda assim, cancelar shows ou adiar compromissos nunca fez parte de sua maneira de agir. Portanto, mais uma vez, sua vida pessoal foi enterrada, por seu compromisso com a banda e com o amor que sempre foi fiel à música. Nessa época, Joey demonstrou que podia jogar sujo e decidiu que, a partir de então, cada um assinaria suas próprias composições. Com este golpe, os royalties diminuíram consideravelmente para Johnny, que era o que menos contribuía nesses aspectos. De qualquer modo, como dito, The Ramones prosseguiu sua autodeclarada jornada rumo à ruína. Continuaram presentes na cultura pop, participando na trilha sonora de filmes como Cemitério Maldito, fazendo um cover do tema do Homem-Aranha ou cantando parabéns para o Sr. Burns em um episódio de Os Simpsons. Ao mesmo tempo, descobriram que, embora fosse difícil encher um estádio em seu país, na América Latina eram quase deuses. Os Ramones fizeram 26 shows na Argentina. Esses shows não estiveram isentos de correrias por parte da polícia, que não levava nada bem o fato de ter tantos punks aglomerados. E até aconteceria que um grupo de fãs enfurecidos destruiria toda a capital federal, em reivindicação de ingressos que uma marca conhecida havia prometido e depois se recusou a entregar. O público argentino idolatrava os Ramones, e Joey sempre demonstrou muita felicidade por isso. No entanto, segundo ele acredita, foi justamente estando em Buenos Aires que, em 1994, receberia por telefone uma notícia devastadora. Ele tinha um linfoma na medula óssea, um tipo de câncer que afetava o sistema linfático. Nunca foi confirmado se esse linfoma estava ligado ao tumor que foi removido no seu nascimento, mas muitos não duvidam disso. Aliás, Joey soube que uma contagem regressiva havia começado para ele. Ele percebeu que suas forças e os dias dos The Ramones estavam se esgotando. O que ele fez então? O que ele sempre fazia era acelerar. E é assim que nossa história volta ao início. Quando The Ramones anunciou sua última turnê, todos concordaram que uma parte da história essencial do punk estava chegando ao fim. Em Nova York, 4.000 pessoas se despediram deles. Na Argentina, eles disseram seu icônico "Adeus amigos" para um estádio cheio que cantou e chorou simultaneamente. Apesar do show de despedida oficial em 1997, The Ramones participaria pela primeira e única vez em um Lollapalooza. A quantidade de convidados que estiveram nesse show deixou claro que The Ramones haviam influenciado mais artistas do que qualquer um poderia imaginar. Depois disso, as jaquetas de couro foram penduradas em seus respectivos cabides e cada um dos Ramones seguiu seu próprio caminho. Apesar de serem vistos juntos em eventos em homenagem ao grupo, eles não fizeram mais colaborações entre si. Todos permaneceram ligados à música e buscando outros projetos. Todos, exceto Johnny, que considerava impossível fazer algo melhor do que Joey já havia feito. Por conta própria, ele foi extremamente produtivo, teve programas de rádio, sempre se mostrou disposto a ajudar outros grupos emergentes e até produziu bandas. Gravou também o álbum solo Don't Worry About Me. Tudo isso alternava com dolorosas sessões de recuperação, as recaídas eram constantes, mas também à sua vontade. Pelo menos até que um acidente por causa da neve acumulada na calçada fez com que ele quebrasse o quadril. A partir daí, tudo foi em declínio. Joey faleceu no dia 15 de abril de 2001, cercado por seus entes queridos, enquanto ouvia uma música do U2, na qual Bono canta. Logo, essa ferida não doerá mais. Aos 49 anos, seu álbum póstumo seria Don't Worry About Me. Esse trabalho foi como um balde de água fria para todos os fãs ainda consternados. A Joey demonstrava um otimismo avassalador, enquanto revelava uma dor inédita em suas outras obras, com pérolas como o cover de What a Wonderful World, Don't Worry About Me. Foi o legado de alguém cuja mensagem sempre foi contundente. Nunca devemos nos render. Johnny Ramones não estava em seu leito de morte e chegou a expressar que não tinha por que se arrepender daquilo. No entanto, ele chegou a dizer que com a morte de Joey, ele sofreu uma triste epifania. Embora a banda já não existisse há anos, só agora realmente morria. Uma de suas últimas reflexões foi a seguinte, cito: "Para mim, não acabou oficialmente até que Joey morreu, já não havia Ramones sem Joey. Ele era insubstituível, apesar de ser a pessoa mais irritante e difícil que já tratei na vida.
Eu não queria que ele morresse e não queria tocar sem ele, independente de como era nosso relacionamento. Estávamos juntos nisso e ele nunca se foi, nós terminamos e ele morreu. E esse foi o fim dos Ramones, porque eu não conseguiria tocar sem ele. Johnny morreria em 2004. 2 anos antes, Didi havia feito isso, que até então estava casado com uma fã da Argentina. Em 2014 foi a vez de Tommy. Naquele ano, todos os Ramones fundadores haviam deixado esta terra. Em 2002, os Ramones entraram para o Hall da Fama do Rock and Roll. Em 30 de novembro de 2013, uma rua em Nova York foi nomeada Joy Ramone Place. Está no mesmo quarteirão onde os Ramones começaram, no famoso clube CBGB. Em 2011, a própria indústria fonográfica dos Estados Unidos reconheceu a contribuição fundamental da banda para a música popular ao conceder-lhes um Grammy honorífico. Em fevereiro de 2012, foi anunciado oficialmente o lançamento do segundo álbum póstumo de Joy, intitulado You Know, lançado em 22 de maio. Em 2021, quando a Netflix anunciou que produziria uma biografia sobre Joy, houve grande entusiasmo por parte do público. Revelou-se que Pete Davidson seria o protagonista, interpretando o cantor. Porém, Linda, viúva de Johnny, processou o irmão de Joy por não a incluir no início da idealização do projeto. Sendo ambos os herdeiros da propriedade intelectual da banda, o projeto continua suspenso. Bono ficou profundamente comovido ao saber que Joy pediu para ouvir uma de suas músicas em seu leito de morte. E lembrando da vez em que, ainda pequeno, ele havia se infiltrado em um show dos Ramones, ele escreveu uma música intitulada The Miracle of Joy Ramone, que funciona como a abertura de Songs of Innocence, um álbum de 2014. A música em questão fala sobre como muitas vezes nossa dor pode ser transformada por alguém em algo bonito. Podemos ouvir você, Bono diz a Joey, uma e outra vez em um dos versos de sua homenagem. E sem dúvida, esse foi o milagre que aquele garoto, sempre considerado estranho, soube fazer melhor. Ele sempre conseguiu transformar tudo de ruim no mundo em uma melodia eufórica, furiosa e, acima de tudo, viva. E até aqui o vídeo de hoje. Como mencionei, se quiserem falar sobre os outros Ramones que faleceram, escrevam Ramones nos comentários. Há mais de 500 pessoas, vamos fazer um vídeo a respeito, e se não, também podem deixar sugestões sobre possíveis futuros vídeos neste canal. Deixo aqui alguns vídeos para continuarem a maratona. Sem mais, me despeço. Sou Magnus Mephisto e isso foi O Dia Que.